O governo federal assina decreto que cria a Política Nacional de Cibersegurança e você vai ver também. O Conselho Monetário Nacional define que o patamar de juros cobrado do rotativo do cartão não pode ultrapassar o valor da própria fatura não paga. Termina nesta quinta-feira o prazo para o motorista profissional fazer ou renovar o seu exame toxicológico. Nos destaques internacionais, tensão no Mar Vermelho eleva os preços do petróleo. E ainda, Torre Eiffel é fechada ao público por greve de funcionários em Paris. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04, pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira? O governo federal assinou um decreto que cria a Política Nacional de Cibersegurança. O grupo deve ser de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. A determinação já foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos ver. O presidente Lula assinou um decreto que institui a Política Nacional de Cibersegurança, que tem o objetivo de proteger computadores, redes, sistemas essenciais e dados de possíveis ameaças digitais. A proposta deve contribuir para o combate aos crimes ligados ao setor. A medida foi tomada após diversas autoridades serem alvo de ataque hacker nas redes sociais, como a primeira-dama Rosângela da Silva, Janja. O Comitê Nacional de Cibersegurança deve ser composto de representantes do governo, da sociedade civil, de instituições científicas e de entidades do setor empresarial. O grupo vai se reunir com periodicidade trimestral. A Secretaria Executiva será de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. Entre as competências do comitê estão propor atualizações para a política nacional, a estratégia e o plano nacional, sugerir ações de colaboração para o desenvolvimento da cooperação técnica internacional em segurança cibernética, avaliar e recomendar medidas para fortalecer a segurança cibernética e formular respostas para incidentes. O Conselho Monetário Nacional definiu que o patamar de juros cobrado do rotativo não pode ultrapassar o valor da própria fatura não paga. Vamos ver juntos as mudanças que vão começar a valer neste ano novo. O Conselho Monetário Nacional determinou um limite de juros que os bancos podem cobrar no rotativo do cartão de crédito. A partir de 2024, o patamar das taxas não pode superar o valor não pago em si de 100% ao ano. A modalidade é oferecida a quem não pagou por completo a fatura. Mas, no boleto seguinte, a dívida é acrescida justamente por esses juros do rotativo. Segundo dados do Banco Central, a média dos juros do rotativo cobrado costuma superar o nível de 400% ao ano. Com isso, a pressão do governo por uma alteração vem aumentando desde o começo do ano. Na prática, se um consumidor deixar de pagar 100 da fatura do cartão de crédito de janeiro, em fevereiro ele já vai ter que arcar com um total de, no máximo, 106. Segundo a Febraban, que representa as maiores instituições financeiras do país, os juros ainda vão se manter em um patamar elevado, prejudicando o comércio e aqueles que mais precisam de crédito para consumir. Para alguns economistas, o rotativo em nível superior a 400% ao ano é uma verdadeira ofensa a uma população tão carente de recursos e conhecimento, já que elas acabam ficando endividadas sem saber. Algumas instituições abusam e chegam a valores ainda maiores no ano. Essas mudanças devem auxiliar o consumidor que usa o cartão de crédito para pagar as despesas, mas é necessário aumentar a educação financeira do brasileiro. O presidente Lula assinou o decreto que prevê o salário mínimo nacional de R$ 1.412 a partir do dia 1º de janeiro de 2024. O Palácio do Planalto confirmou que o novo valor pode ser publicado ainda nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A alta, gente, foi de 7% em relação aos R$ 1.320 pagos neste ano. O reajuste vale para trabalhadores, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios de auxílio-doença ou de prestação continuada. Os parlamentares estão em recesso e só retornam ao Congresso no dia 2 de fevereiro. Mas isso não significa necessariamente uma folga, já que há sempre uma comissão de plantão nas duas casas.
Os deputados federais e senadores entraram em recesso parlamentar no último sábado e vão ficar longe do Congresso até o dia 1º de fevereiro de 2024. Esse é o segundo período de férias do Legislativo e completa os 55 dias anuais previstos pela Constituição. A primeira parte aconteceu no meio do ano, entre 18 e 31 de julho. Mas o período de recesso nem sempre significa uma folga. Os parlamentares ficam afastados dos espaços físicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas muitos utilizam esse tempo para estreitar laços com as bases eleitorais. O Congresso não fica totalmente vazio. No período de interrupção das atividades parlamentares, uma comissão de 7 senadores e 16 deputados funciona para representar as duas casas, fiscalizar o Poder Executivo, exercer atribuições de caráter urgente e zelar pelas prerrogativas e competências do Legislativo. Em caso de necessidade de apreciação de algum projeto importante para o país, o recesso pode ser interrompido. Atualmente, devido aos mecanismos adotados na pandemia de Covid-19, há como fazer essa movimentação de forma virtual. Até agora, as duas casas têm apenas alguns compromissos marcados para 2024. E falando mais uma vez de 2024, diversas autoridades trabalham em conjunto para definir o esquema de segurança de um ato pela democracia que será realizado no próximo dia 8 de janeiro em Brasília. O evento marca um ano dos ataques às sedes dos 3 poderes. Autoridades da área de segurança dos 3 poderes vão apresentar até 4 de janeiro um plano integrado para a realização de um ato democrático previsto para 4 dias depois. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou que um trabalho para monitorar as ameaças de ataque às instituições democráticas vem sendo feito, mas que até o momento não há nada que gere maior preocupação. Representantes do governo federal, das polícias federal e rodoviária federal, bem como do Gabinete de Segurança Institucional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e de chefes de segurança do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, trabalham em conjunto para definir as ações. O ato democrático, que vai contar com a presença dos presidentes dos 3 poderes, além de governadores, parlamentares, representantes da sociedade civil, ministros e presidentes de tribunais de justiça estaduais e de assembleias legislativas, é descrito como uma festa para celebrar a democracia revigorada após os atos inaceitáveis do dia 8 de janeiro de 2023. O litro do diesel ficou 30 centavos mais barato nas refinarias. Com a redução, o preço do combustível para as distribuidoras deve ficar em torno de R$ 3,48 por litro. O preço médio de venda do diesel já está custando 30 centavos mais barato nas refinarias. Com a alteração, o valor do combustível nas distribuidoras passa a ser de R$ 3,48. Com a decisão, a Petrobras afirma que o preço ao consumidor vai ter uma redução de 26 centavos por litro e vai passar a ser de, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba. A estimativa leva em conta a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos brasileiros. Dessa forma, de acordo com a Petrobras, o preço médio do combustível A S10 nas bombas pode refletir valores entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de venda. O cálculo considera o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que listou em R$ 5,98 o valor médio de combustível no Brasil entre os dias 17 e 23 de fevereiro. E veja a seguir, tensão no Mar Vermelho eleva os preços do petróleo. E ainda, Torre Eiffel é fechada ao público por greve de funcionários em Paris. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h15 pelo horário de Brasília. Voltamos sim com mais destaques dessa quarta-feira para você. E olha só, termina amanhã, quinta-feira, o prazo para um motorista profissional fazer ou renovar o seu exame toxicológico. Quem for pego com o teste vencido por mais de 30 dias estará cometendo infração de trânsito gravíssima, ou seja, estará sujeito a multa e a pontos na carteira. Os condutores com Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, nas categorias C, D e E, têm prazo até essa quinta-feira para fazer ou renovar o seu exame toxicológico. Quem for pego com o teste vencido por mais de 30 dias estará cometendo infração de trânsito gravíssima e, a partir do dia 28 de janeiro de 2024, pode ser multado em R$ 1.467 e 7 pontos na carteira. A Secretaria Nacional de Trânsito informa que os condutores das categorias C, D e E devem comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obter ou renovar a CNH. A regra está em uma atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, os que tiverem idade inferior a 70 anos têm de ser submetidos a um novo teste a cada 2 anos e meio. O exame tem o objetivo de identificar se houve consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção com janela de detecção mínima de 90 dias, segundo as normas do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A obrigatoriedade do teste entraria em vigor no dia 12 de abril de 2021, mas foi alterada em outubro de 2022 em razão da pandemia da Covid-19. O dia 28 de dezembro de 2023 foi estabelecido em resolução do CONTRAN. A legislação prevê 30 dias de tolerância para a configuração de infração gravíssima. Motoristas de todo o país que ainda não tinham realizado o exame ou que estavam com o teste vencido foram notificados pela Senatran sobre o prazo a partir de 28 de novembro. As mensagens foram enviadas ao celular dos condutores. A Justiça negou o pedido de bloqueio de R$1 bilhão da Braskem para indenizar as vítimas da mineração em Maceió. O pedido havia sido feito em ação conjunta pela Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. A Justiça Federal em Alagoas negou o pedido de bloqueio de R$1 bilhão das contas da Braskem para garantir a indenização por danos morais e materiais e para viabilizar a realocação aos proprietários dos imóveis que foram incluídos nas novas áreas de monitoramento por conta do afundamento de solo. Ao negar o bloqueio, o magistrado afirmou que a medida deve ser analisada com a devida prudência para garantir o cumprimento da decisão liminar. O pedido foi feito sob a alegação de que a Braskem não cumpriu a decisão temporária da Justiça Federal que determinou a inclusão dos imóveis na nova área de monitoramento no Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. A empresa disse que recorreu dessa decisão. Os imóveis que estão na área de monitoramento não estão com ordem de evacuação e é o que argumenta a Braskem para não cumprir essa decisão. A Justiça determinou a indenização dos imóveis um dia após o alerta do risco de colapso na área do Mutange. O local ficou sem monitoramento por dias, já que o equipamento usado para medir a movimentação do solo foi levado pela água quando a mina se rompeu. Um novo equipamento precisou esperar 10 dias para a consolidação dos dados coletados. No dia 22, o primeiro boletim após o colapso apontou que o solo continua afundando, mas a velocidade da movimentação da terra no local é bem menor do que a que estava sendo registrada antes do rompimento. E vamos agora de destaque internacional. O exército israelense informou que 9 soldados ficaram feridos após o disparo de um míssil antitanque pelo grupo libanês Hezbollah. A situação se agravou na fronteira entre os dois países desde o começo da guerra entre Israel e Hamas. A região tem enfrentado uma escalada nos ataques, principalmente entre o exército israelense e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro. Os militares de Israel disseram nesta terça-feira que um míssil antitanque disparado pelo Hezbollah feriu 9 soldados, enquanto resgatavam um civil ferido em outro ataque transfronteiriço. Um dos soldados estava em estado grave, segundo o exército, depois que o grupo foi atingido quando resgatavam um civil ferido por um míssil antitanque disparado do Líbano
em meio à guerra em Gaza. Esse míssil atingiu uma igreja ortodoxa grega em Ikrit, uma aldeia cristã palestina abandonada, cujo povo foi forçado a sair durante a guerra de 1948 e a criação de Israel. O exército acusou o Hezbollah de disparar constantemente contra locais civis e religiosos israelenses. O grupo libanês justifica o aumento dos ataques em apoio ao Hamas. A tensão no Mar Vermelho elevou os preços do petróleo. Nessa terça-feira, o barril do Brent chegou a $81. O barril do Brent, para entrega em fevereiro, subiu 2,52% e chegou a $81. O WTI, para entrega no mesmo mês, teve alta de 2,73% e passou de $75. Segundo analistas, os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho levam ao desvio das embarcações, o que aumenta os custos e também a probabilidade de um incidente interromper o fluxo de petróleo bruto. O Brent é referência para a Petrobras, cujas ações fecharam em alta nesta terça. Os papéis preferenciais tiveram valorização de 1,61% a R$ 37,33. A Petrobras anunciou que vai reduzir nesta quarta-feira em 30 centavos por litro o preço médio da venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,48 por litro. A Tailândia enfrenta grandes inundações na região sul desde o dia 22 de dezembro, que já causaram pelo menos 6 mortes e levaram ao deslocamento de milhares de pessoas. A cheia afetou mais de 70 mil casas nas províncias de Satun, Songkhla, Pattani, Yala e Narathiwat. 6 pessoas, incluindo uma idosa de 89 anos e uma criança de menos de 3 anos, morreram, segundo as autoridades locais. A imprensa australiana divulgou imagens de ruas submersas por água e lama e de moradores refugiados nos telhados das casas. De acordo com o vice-governador, os trens voltaram a circular na direção da fronteira com a Malásia. A estação chuvosa do reino normalmente traz meses de dilúvios diários, mas os cientistas dizem que as mudanças climáticas provocadas pelo homem podem tornar as chuvas ainda mais intensas. Em 2011, inundações generalizadas mataram centenas de pessoas e danificaram milhões de casas em todo o país. A promotoria da Bolívia acusou o líder opositor Luiz Fernando Camacho e a ex-presidente Janine Áñez de forçarem a renúncia de Evo Morales em 2019. O promotor explicou que o principal crime pelo qual Camacho é acusado é o de terrorismo e que, por isso, a pena pedida é de 20 anos de prisão. Por ser cúmplice, a pena de Áñez vai ser menor. Camacho, empresário de 45 anos e principal opositor no país, foi detido em 28 de dezembro de 2022, depois da denúncia de promover um chamado golpe de Estado contra Morales, que foi presidente da Bolívia entre 2006 e 2019. Ele presidia, então, o Comitê Civil Empresarial de Santa Cruz e pediu publicamente a renúncia do presidente depois de acusar uma fraude eleitoral para a manutenção de Morales no poder. Camacho assegurou várias vezes que só atuou depois das grandes manifestações populares contra o então presidente. Áñez cumpre desde junho de 2022 outra sentença de 10 anos de prisão. A Torre Eiffel foi fechada nesta quarta-feira por uma greve de funcionários. Eles protestam contra a gestão atual do monumento e dizem que a empresa responsável está caminhando para o desastre. A mobilização, convocada no centenário da morte do engenheiro Gustave Eiffel, que construiu o movimento, é um protesto contra a gestão atual, de acordo com um comunicado do sindicato CGT. E acrescentou que a empresa que opera este símbolo parisiense, SET, está caminhando para o desastre, alertando para um modelo econômico muito ambicioso e insustentável. O sindicato denuncia a desvalorização dos orçamentos para as obras do monumento e a sobrevalorização das receitas, com base em uma meta de 7.400.000 visitantes, um número nunca alcançado até então. Em 2022, o monumento mais famoso de Paris recebeu 5.900.000 visitantes, a marca mais elevada desde 2019. Construída em 1889 para a Exposição Universal de Paris, a Torre Eiffel se tornou rapidamente o símbolo da capital francesa. Seu construtor, Gustave Eiffel,
nasceu em 15 de dezembro de 1832 em Dijon e faleceu em 27 de dezembro de 1923 em Paris, aos 91 anos. O estádio do Morumbi, pertencente ao Clube de Futebol Brasileiro São Paulo, será rebatizado de Morumbis, após um acordo milionário com a fabricante internacional de alimentos Mondelez. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Uma letra por milhões de reais. Nesta terça-feira, o São Paulo Futebol Clube anunciou que o estádio Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi, nome do bairro onde fica, vai ganhar um S ao final, se transformando em Morumbis. Em nota, o clube confirmou que chegou a um entendimento com a fabricante internacional de alimentos Mondelez pelo naming right, que vai fazer referência ao chocolate bis a partir de janeiro. De acordo com a imprensa brasileira, o acordo vai ser de cerca de 90 milhões de reais por 3 anos, mas o valor não foi confirmado pelo tricolor paulista. O contrato garante mais dinheiro aos cofres do São Paulo em comparação com o que outros clubes da cidade receberam com a venda desses direitos, como Palmeiras e Corinthians, com Allianz e Hypera Pharma, respectivamente. Essa edição fica por aqui com imagens direto da Praça da Prefeitura de Valência, na Espanha, uma das maiores cidades espanholas, com 800 mil habitantes e também uma das mais velhas, gente, com mais de 2.559 anos. Pois é, localizada na costa do Mediterrâneo, Valência conta com belíssimas praias que combinam com as comidas típicas da cidade, frutos do mar. A paella valenciana é um dos pratos mais procurados pelos turistas. Eles estão 4 horinhas à nossa frente, então por lá são agora 17 horas e 26 minutos pelo horário de Valência. Muito obrigada pela sua companhia. Essa edição termina aqui. Não se esqueça que daqui a pouco Juliana Dariva chega com mais informações. A 1h50. Uma ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã, às 8h30 da manhã.